Iniciativa contra o aborto. Hoje nós vamos indicar para você aqui uma página no Instagram, um perfil chamado Jovens pela Vida Oficial. Você está vendo aí na sua tela o nome desse perfil. E eles fizeram um trabalho muito bacana, um resumo da história, do histórico do avanço do aborto ou da luta pelo aborto no mundo, ou seja, da luta pelo direito de assassinar. Tudo começou em 1798 com a teoria malthusiana. Ele dizia que a população cresceria mais do que a quantidade de comida disponível. Então dizia que por isso é necessário o controle populacional. Ainda hoje nós escutamos muitas pessoas adeptas a essa teoria sem ao menos procurar as informações que refutam essa tese. Poucos anos depois, 1830, o Código Criminal do Império no Brasil criou aí a criminalização do aborto no Brasil imperial. Em 1916, Margaret Sanger, criadora da paternidade responsável, conhecida como na sigla PP na literatura anti-aborto, criou a maior clínica de abortos até hoje existente. Em 1920, a Rússia legalizou o aborto. Ela foi a primeira nação a legalizar o aborto. O aumento desenfreado de abortos, inclusive, preocupou seu líder, Vladimir Lenin. Foi uma das primeiras medidas que a Rússia comunista tomou quando chegaram ao poder. Em 1950 surgiu então o neomalthusianismo. O elevado crescimento populacional em países do terceiro mundo incentivou políticas públicas de controle de natalidade, dentre elas o aborto, entre elas também todos os métodos contraceptivos que hoje nós conhecemos foram desenvolvidos nessa época como o intuito de controlar a natalidade de certos grupos étnicos, como por exemplo os mais pobres e os cristãos. Entre 1950 e 1980, fundações internacionais como a própria Fundação Ford, Fundação Rockefeller, começaram a patrocinar a legalização do aborto em países subdesenvolvidos, a fim de conter o excesso populacional, conforme palavras dos próprios institutos. Em 1970, Simone de Beauvoir lidera na França o movimento feminista que pede, como uma das suas principais bandeiras, a legalização do aborto. Em 1973, o caso, no qual nós já dedicamos inclusive um vídeo para ele, Roe versus Wade, onde a Suprema Corte americana permitiu o aborto por qualquer razão até o 7º mês de gravidez. 1974, o famigerado relatório Kissinger, Henry Kissinger, que é muito citado num livro que nós já indicamos aqui na nossa iniciativa também, chamado Libido Dominante, secretário de Estado dos Estados Unidos, entrega um relatório com medidas de controle populacional em países subdesenvolvidos sob o nome de Serviço de Planejamento Familiar. 20 anos depois, 1994, Conferência do Cairo. Um dos interesses da conferência foi justamente controlar a taxa de natalidade de países subdesenvolvidos, incentivando contraceptivos e aborto. Em 2018, aquele processo que nós acompanhamos bem de perto em nossa iniciativa ADPF 442 no Brasil, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, entra com uma ação pedindo ao STF a legalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Os movimentos pró-vida do Brasil saem às ruas e o STF recua. Em 2020, nós também tivemos outra situação que acompanhamos bem de perto aqui na nossa iniciativa, o chamado Covidão do Aborto. Tramitou no Congresso Nacional os projetos de lei PL 1552 e 1444, que facilitam o acesso ao aborto no Brasil. A todo custo, eles tentam legalizar o aborto no Brasil. A todo custo, não permitiremos. Indicamos para você que acompanhe esse perfil também no Instagram, Jovens pela Vida
Oficial. Divulgue esse vídeo, curta, compartilhe com seus contatos, inscreva em nosso canal e acompanhe todo o trabalho da nossa iniciativa. Um grande abraço a você, fique com Deus e até breve.